Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Hoje nós vamos conversar um pouco sobre os instrumentos musicais e vamos ler aqui um trecho da música do Arnaldo Antunes, que ele fala sobre o silêncio. Antes de existir o computador, existia a TV. Antes de existir a TV, existia a luz elétrica. Antes de existir a luz elétrica, existia a bicicleta. E antes de existir a bicicleta, existia a enciclopédia. Então, nessa canção, o Arnaldo Antunes, que vocês podem procurar na internet, o Arnaldo Antunes, nessa música, O Silêncio, ele se refere às várias adaptações que o mundo foi sofrendo. Desde o tempo que não existia nada, até o tempo que foi existindo TV, computador, e foi gradualmente aumentando o progresso do mundo. Então, o Arnaldo Antunes foi muito feliz nessa poesia dessa música, porque é muito interessante se vocês lerem as comparações que ele faz. Procurem ler, que vocês vão achar bem interessante. Aí o Arnaldo Antunes fala sobre o computador, né? Que antes de existir um computador, existia a TV. O computador era uma máquina enorme no passado, que tinha que ter uma pessoa que ficava operando e mudando os fios de um lugar para o outro, como vocês podem ver no livro de vocês. Essas pessoas eram chamadas computadoras, e daí que veio o nome computador. Então, o Arnaldo Antunes fez a referência a essa época, que as mulheres tinham esse nome. Essas mulheres que ficavam mudando os cabinhos no computador, elas eram chamadas de computadoras. Nós vamos falar hoje sobre alguns instrumentos musicais que são ritmos e melódicos. Nós temos alguns instrumentos musicais que fazem o ritmo da música, né? Que seria o chocalho ou o cachixi. Ele faz a percussão da música. Ele é muito usado em ritmos brasileiros. Ritmos de samba, ritmos de pagode, ritmos brasileiros. Usam o chocalho, o cachixi ou o ovinho de percussão. Ou também o ganzá, que faz o mesmo efeito. Ele é um instrumento rítmico. Fora isso, nós temos um instrumento criado no inglês chamado beatbox, que é um instrumento feito com a boca, que também é um exemplo diferente do instrumento de percussão que os rappers usam. Eles fazem aqueles sons assim. E fazem essa brincadeira com os sons de boca, fazendo o acompanhamento rítmico da música. Acompanhando o ritmo da música com esses sons de voz. Às vezes eles podem fazer barulhos com a boca, ou eles batem no corpo e fazem a mesma compasso com outra parte do corpo, e assim eles vão construindo a música. Os rappers usam muito isso. Vocês já devem ter visto em algumas apresentações. O Fernandinho Beatbox é um dos principais representantes do beatbox no Brasil. Vocês podem ver algum vídeo deles na internet. E Marcelo D2 também, que é um outro rapper. Então, vocês podem verificar como eles, com a mão e com o corpo, eles conseguem fazer, acompanhar ritmicamente músicas com uma percussão. Então, instrumentos, eles têm essa maneira de fazer o final da música, né? Esse instrumento, ele vai acompanhando um percurso da música, né? Ele vai acompanhando a música até o seu final. Ele fica no final sempre dos outros instrumentos, como um percursor. Já o instrumento melódico, que seria o violino, o trompete, ele faz já o som, a melodia da música. O nome já diz, ele é um instrumento que faz a melodia.
No caso, o violino é o mais agudo da família dos instrumentos melódicos. A beleza do violino é o som que o violino produz é maravilhoso. Cabe tanto numa orquestra como numa apresentação individual de uma pessoa. E às vezes as pessoas aprendem o violino não tão clássico, numa canção popular. Ele pode se adaptar também fazendo um acompanhamento e fica muito lindo. Ele é realmente um instrumento melódico finíssimo, clássico. Desde os tempos dos reinados, das rainhas, o violino já existia. É realmente um instrumento muito lindo. O trompete, ele é um instrumento de sopro. Ele faz acompanhamento da música, né? É um dos instrumentos mais versáteis de sopro e também um dos mais antigos da história da música, desde a época dos castelos, quando o rei chegava, ele era anunciado com o trompete. Então, ele existe há muito tempo. Existiu o primeiro trompete, que foi o trompete peruano. O trompete peruano foi um trompete, claro, criado no Peru. Ele tinha a forma de um peixe enrolado seu rabo e as pessoas sopravam na ponta. Ele era feito de cerâmica. O nosso trompete de hoje, que nós usamos, que temos em muitas orquestras, bandas, apresentações, ele é feito provavelmente de bronze e aço inox, né? Porque ele é um instrumento muito resistente e muito versátil. Então, nós vamos ter duas apresentações em vídeos que eu vou colocar aqui, de uma pessoa explicando sobre o violino e outra pessoa explicando sobre o trompete. Vocês podem seguir na sequência, que são dois instrumentos que nós vamos verificar uma música feita com eles. Após isso, pessoal, nós vamos partir para a arte sustentável, a música sustentável. Com o passar dos tempos, as pessoas foram vendo que às vezes não é possível comprar um instrumento, porque o instrumento é muito caro. Então as pessoas começaram a criar seus próprios instrumentos. Como vocês podem ver no livro, uma banda, ela começou a fazer sons com boias, com câmeras de caminhão colocadas ao corpo, fazendo uma apresentação, batendo nelas com uma baqueta e fazendo uma apresentação. Nós podemos criar outros instrumentos musicais sustentáveis com garrafas cheias d'água, nós podemos colocar águas nelas, uma com um tanto de água, com 4 dedos, uma com menos, com 3 dedos, uma com 2 dedos, uma com 1 dedo, e verificarmos o som ao batermos nela com um hashi ou com um próprio garfo ou faca, que som que ela faz com cada nível de água. E aí nós temos um outro instrumento. Se nós quisermos amarrar essas garrafas que nós colocamos a água, que podem ser garrafas PET ou garrafas de vidro, em uma vassoura, nós vamos ter um instrumento de melodia e nós vamos fazer uma melodia com essas garrafas de água. Então, nós podemos criar instrumentos, nós podemos criar um xilofone. No nosso livro dá uma ideia, nós podemos criar esse conjunto de garrafas com água colocada em níveis para nós também fazermos música, criarmos uma melodia. Nós podemos criar um chocalho, que é um instrumento de percussão, como eu já falei, um instrumento rítmico, muito fácil de ser feito. Então, hoje em dia, existem muitos grupos que se apresentam com esses novos instrumentos sustentáveis e estão conquistando um grande espaço na área da música, fazendo essas reproduções. Muito interessante esse trabalho, é um trabalho rico, muito criativo e que busca resgatar o que foi jogado talvez no lixo para criar um instrumento musical. Então é uma nova proposta e nós podemos ver alguns vídeos que estão sendo sugeridos também no nosso livro. E como sugestão, podemos também criar um instrumento musical com esses objetos recicláveis que eu falei para vocês. Ok, pessoal?